Você sabe o que os aviões e os arranha-céus têm em comum? Eu sou Felipe Miurdi, arquiteto e urbanista. Segundo uma pesquisa feita em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOPE, 42% dos brasileiros têm medo de voar. Quando eu perguntei o que tem em comum entre os aviões e os arranha-céus, você pode pensar, como assim um fica no ar a 35 mil pés de altura e o outro fica fixo no solo? O que eles têm em comum? Eles se encostam no céu? Se você não tem esse medo, essa aflição, você provavelmente conhece alguém que tenha. Já ouviu falar, ou você mesmo tem, né? Que um dos maiores medos ou aflições que uma pessoa tem durante um voo, principalmente uma turbulência, é que ele vê as asas balançando. E o medo dessa pessoa é que essas asas se rompam no ar e o avião caia, já que é a asa que sustenta o avião. Se eu te disser que é justamente pelo fato das asas serem flexíveis que elas não se desmancham no ar? O avião, a estrutura do avião, ela é projetada exatamente para absorver essas vibrações, essas quedas de altitude, essa força. Eu vou te mostrar esse exemplo aqui agora, durante o terremoto de 2011 no Japão. Você está vendo que os edifícios eles estão balançando e eles não estão caindo? É meio apavorante, é meio você imaginar que você está num lugar desse, balançando, você vai sentir não vai conseguir ficar em pé, vai sentir uma tonteira, porque você está num arranha-céu, né, um edifício bem alto, e esse edifício está chacoalhando. Mas o que ele fez? Ele suportou o terremoto. O terremoto em si não mata ninguém, ele não faz vítima. O que faz vítima são os destroços atingidos por alguém que está durante um terremoto. Então, ou seja, se uma edificação não suportar um terremoto, ela vai desabar ou ela vai... Os resíduos dessa edificação, né, a estrutura dela vai atingir alguém e vai vitimar essa pessoa. Fora isso, o terremoto em si não mataria ninguém. Essas edificações, elas são exatamente projetadas para isso. Não somente para resistir aos terremotos, aos tremores de terra. Ela é também feita dessa forma flexível para a gente suportar a incidência dos ventos. Dependendo da altura da edificação e de localidade que ela tem, ela vai possuir um formato específico e ela vai ter essa flexibilidade exatamente por isso. O avião, pelo fato dele ser flexível, ele não vai se desfazer no ar por uma turbulência. Assim como o edifício, que ele é projetado para isso, ele é flexível durante essas movimentações sísmicas e também ao vento. E o fato exatamente dele não ser rígido faz com que ele fique em pé. Isso tem a ver com os materiais que é utilizado na estrutura, com a forma da edificação, né? O fato de a gente utilizar estrutura metálica foi o que tornou possível a construção desses arranha-céus. Por serem mais leves, por serem mais flexíveis do que o concreto utilizado lá no século XIX, início do século XX. Por isso que foi possível a construir essas edificações. Os arranha-céus, eles são projetados para serem flexíveis, assim como os aviões. Se os arranha-céus fossem projetados para serem rígidos, eles desabariam, eles não suportariam nem às vezes a velocidade do vento, que é normal, que pode atingir uma edificação, dependendo da altura dela, né? Assim como os tufões e assim como os terremotos. Quando eu entrei na faculdade, em 2008, eu tive uma professora que comentou que foi uma viagem que ela fez a Nova York, ela foi no Empire State Building e que ela foi no sanitário, né? Ela não chegou a comentar qual pavimento dele que era, e que ela olhava levantou assim a tampa do vaso e que ela via a água se mexendo. Como assim ele se mexe e não estava em um terremoto? Foi o que eu falei inicialmente. O edifício ele vai movimentar em decorrência do vento. Quanto maior o edifício, mais resistência ele tem ao vento. E até isso também vai
vai delimitar o formato dele, né? Dependendo da localização que ele está. E lembrando que o Empire State Building, ele é um edifício de 381 metros, ele já foi o maior arranha-céu do mundo, e ele tem 102 andares. Ele foi construído entre 1930 e 1931. Foi um pouco mais de 400 dias para erguer 102 andares há 90 anos atrás. No Brasil, a gente demora 2 anos para asfaltar uma rua, eles, em 90 anos atrás, construíram um edifício de 102 andares em 400 e poucos dias. É bizarra a nossa diferença. Mesmo que uma localização não tenha encontro de placas tectônicas, ela pode possuir falhas, como é o caso da cidade de Nova York, né? E essas falhas na placa podem provocar abalos sísmicos. E até mesmo o formato da edificação, por exemplo, se eu tenho uma edificação alta, onde todos ao redor é muito baixa, esse edifício vai ser atingido mais fortemente. Agora, vai ter uma incidência maior de ventos, né? Agora, se eu já tenho vários outros edifícios altos e ele está no meio, então os outros edifícios vão servindo também como barreira dos ventos. E a título de curiosidade, né, quando o Empire State Building ele foi por 40 anos o maior arranha-céu do mundo. E depois disso, né, antes dele teve Chrysler também na cidade de Nova York, e depois de alguns anos foram construídas o World Trade Center, né, que era um complexo de 7 edificações. As duas principais eram as Torres Gêmeas, né? Elas tinham 110 andares e 417 metros de altura, né? A Torre 1 e a Torre 2. Um pouquinho de diferença uma com a outra. Mas quando elas foram atingidas, né, no atentado de setembro de 2001, elas já não eram os maiores arranha-céus do mundo. Na época, os maiores arranha-céus do mundo eram as Petronas Towers, em Kuala Lumpur, capital da Malásia. Elas têm, né, 88 andares e 452 metros de altura. Elas ficaram por um tempo, né, sendo as maiores do mundo. Depois veio Taipei 101 em Taiwan. Várias outras edificações ficaram pouco tempo, foram uma aumentando em decorrência da outra, e até janeiro de 2010, o maior arranha-céu do mundo fica em Dubai, né? Um dos 7 Emirados, dos Emirados Árabes Unidos, no Golfo Pérsico. Ele tem 160 andares e 428 metros. Sim, se você acha que as torres gêmeas do World Trade Center eram altas, o Burj Khalifa em Dubai tem o dobro da altura deles. Então você imagina um arranha-céu daquela altura, onde mesmo você tendo edificações que são altas, até elas são muito mais baixas do que ele, e ele está num Golfo Pérsico, onde a incidência de vento é muito alta. Por isso que ele tem esse formato, inclusive, um formato escalonado e um formato onde a base dele ela é tripartida, né? Nós temos como se fossem 3 pernas que saem e da implantação, né, e que elas seguram a edificação no terreno. E o próprio formato dela, que você vê que as pontas ele vai abrindo, vai como mesmo o nariz de um avião, a proa de um navio, ela também possui esse formato justamente para ela quebrar o vento e o vento percorrer. Então isso diminuindo a resistência que a edificação faz com o vento. Então, a própria volumetria da edificação, ela é importante para que eles conseguissem atingir. Então, sempre que você vê um edifício balançando, saiba que ele foi projetado para isso. Assim como se você estiver no avião e ver a asa balançando, você fala assim, tá balançando, porque se ela não tiver, é aí que é o problema. Mas pode ter certeza que você não vai estar no avião que a asa não balança. Inclusive, os aviões mais novos, como o Boeing 777, 8, 9 e o 10, né? Eles possuem a asa muito mais flexível. O 787 também. Então, aquela inclinação que você vê da asa de um avião hoje, ali nesses aviões mais novos, como eu citei, essa deformação é muito maior. E pode ter certeza que ela não vai quebrar. Fiquem tranquilos, aproveitem o balanço do avião e é isso.
Até mais!